Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos. Eu digo reunidos em pensamentos, porque a família Semeador é grande, mas como nós estamos fazendo em gravação, estamos aqui só eu, a Fabiana e a Elaine, que vai dirigir o estudo. Mas eu digo reunidos porque nós estamos, a família Semeador, reunida em pensamento. Então vamos dar início ao estudo do Evangelho e, como sempre, nós iniciamos com a oração. Vamos elevar os nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, e te rogando, Mestre, que os teus benfeitores nos auxiliem nessa nossa tarefa de estudar o seu Evangelho, que nos dê a compreensão, a resignação necessária. Todos nós estamos passando por momentos difíceis em todo o mundo, mas que nunca nos falte a coragem, a fé e a esperança. Nós sabemos, Mestre amado, que tudo tem um propósito. Fortaleça-nos neste propósito e que nós possamos, com boa vontade, com humildade e muito amor nos nossos corações, estudando o teu Evangelho, colocando-o em prática, desenvolvendo o amor ao próximo, a caridade, a humildade e a solidariedade de que todos nós estamos precisando. E assim, Mestre amado, mais uma vez nós te agradecemos e te rogamos, fique conosco, hoje e sempre. Então, hoje nós vamos encerrar o estudo do Evangelho do 5º capítulo. São os itens de 26 a 31, as provas voluntárias, e quem vai nos ajudar é a Elaine. Elaine, seja bem-vinda, que Jesus te ilumine. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É com muita alegria de estar aqui com todos vocês. Eu quero transmitir a cada um meu abraço. Sintam-se abraçados. E como a Vilma falou, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No item 26, Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. As provas, elas são necessárias para as nossas conquistas, elas são necessárias para o nosso progresso. Nós precisamos das provas para desenvolver a nossa inteligência, para desenvolver o nosso amor, desenvolver todas as nossas habilidades, enquanto aqui espíritos encarnados. E a prova, ela nos faz exercitar a paciência, a resignação, a inteligência no auxílio ao próximo. Sem as provas, não teriam como nós evoluirmos. E nós estamos aqui passando, podemos dizer, por uma prova, essa pandemia, né? Que nos foi apresentada, nos foi chegada, já estamos passando mais de um ano. E eu acredito que Deus, lá no lugarzinho dele, chegou a olhar aos seus filhos aqui na Terra e viu que necessitávamos de estar mais próximos de nossos próximos em casa. Então, ele chegou com esse vírus. E vocês já pararam para pensar o que o mundo foi permitido a passar todos os dias em sua casa, em seu lar, com todos os seus familiares, que são o próximo do mais próximo. Nós fomos, vamos dizer entre aspas, forçados a viver em família.
que estava um pouquinho esquecida, essa vivência. Nós fomos estimulados a perceber mais os nossos familiares, a senti-los, a aplicarmos ali o amor, a paciência, a tolerância, desenvolver a resignação e compreender a cada um deles que estão ali conosco nessa existência. E nós temos que saber que nessa existência nós temos que desenvolver as nossas habilidades para que nós possamos caminhar rumo à evolução do espírito. Aproveitar este momento para evoluirmos, para termos essa ascensão do espírito em direção aos mundos melhores. Então, é no propósito do auxílio, sem nos queixarmos. A queixa nos atrapalha nessa evolução. A queixa, ela nos envolve em uma energia pesada, fazendo com que dificulte a elevação de nossos pensamentos, para nos ligarmos ao alto, nos ligarmos à espiritualidade e seguirmos da melhor maneira nessa existência. E nestes momentos que nós estamos passando, quando nós nos atentamos aos nossos próximos, nós podemos perceber que várias pessoas estão ansiosas, estão com medo, estão desenvolvendo com elas o pessimismo, estão com falta de coragem de seguir nessa trajetória. E muitas estão judiando de vossos corpos, estão maltratando o vosso corpo. E nós temos que entender que esse corpo é a morada do nosso espírito. Nós temos por respeito cuidar desse corpo. E nós sabemos que o que o nosso espírito sente, ele transfere para o corpo. E se o nosso espírito não está bem, o nosso corpo adoece. Então vamos cuidar desse corpo, vamos alimentá-lo da forma ideal, vamos alimentar também o nosso espírito, através de pensamentos, através de estudos edificantes. Vamos saber o que nós estamos fazendo nessa existência e o que nos é permitido fazer, o que nos é de bom grado fazer, desenvolver o melhor de nós nessa existência. E através do corpo, nós podemos ajudar o nosso próximo. Se nós não estamos muito bem, como que nós vamos ajudar o nosso próximo? Seja o nosso parente, ou seja aquele que está na rua, aquele que está longe. Então, dessa forma, nós estaremos desenvolvendo a caridade. E isso Deus abençoa. Nós temos que praticar a lei de amor e de caridade. E continuando no nosso estudo, no item 27, ele vem com uma pergunta. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Nós estamos aqui em expiação para concluirmos uma prova, as nossas provas. E o que nos acontece hoje são consequências de nossos atos de existências passadas ou até mesmo desta existência. E para nós estarmos aqui, nós participamos de uma programação, onde nós concordamos com tudo que foi programado. E até muitas coisas, muitas provas, nós que nos oferecemos a passar por elas. Então, que tenhamos a resignação, que tenhamos a paciência para passar por tudo que nós temos que passar. Nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Nós temos que desenvolver em nós essa tranquilidade para passar pelas coisas. Não é ficar alienado às coisas, não. Mas ter o bem sofrer, saber por que você está sofrendo. Ter a resignação diante daquele sofrimento.
e assim fortalecer na fé, entender que por ter uma razão, nós precisamos ter a fé fortalecida, a fé raciocinada, a fé no ponto de colocar em prática e passarmos por tudo isso que temos que passar da melhor maneira possível. E assim, estamos ajudando a nós mesmos e o próximo da melhor maneira possível. Se estamos bem conosco, se estamos fortes conosco, temos condições do auxílio, né? E nesse auxílio é perceber o que o outro tem de necessidade. Muitas vezes a gente quer levar uma cesta básica, que a gente acha que ele está com fome, porque a situação está difícil para todo mundo, mas às vezes a primeira necessidade não é o alimento, é uma palavra, é um consolo, é um amparo, né? Então, nós temos condições disso, de levar todo esse amparo que sustente o nosso próximo. E o alimento vai ajudar no corpo, a sustentar esse corpo. E no item 28, ele vem também com uma outra pergunta. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústia, apresentando-lhe o fim? Então ele pergunta, será que nós temos o direito de interromper o sofrimento? Interrompendo o sofrimento é praticar a eutanásia. Nós sabemos que a providência divina é de muita sabedoria. Não nos cabe julgarmos o outro que ele tem que passar ou não, e sim auxiliar. Se essa pessoa está passando, porque ela tem que passar por isso, está na programação, não é? Às vezes, ela não tem o amor ali todo apurado. Às vezes, ela sente também que está sendo judiada. Mas, às vezes, nesses momentos, é preciso para depurar esse espírito, para que esse espírito, ele evolua, ele cresça, de forma a superar, né, esse desconforto que ele está passando. E nós sabemos que às vezes muitos doentes, que às vezes a gente acha que já está, né, na fase terminal, ele se melhora e está aí com a gente. E damos graças a Deus porque ele venceu e por merecimento dele, ele soube passar por essa fase que foi difícil. E que acreditamos de muito aprendizado. E nós sabemos também que às vezes 1 minuto na vida daquele que está doente, ele vai poupar muitas lágrimas no futuro. Então, não nos é permitido, né, poupar ou interromper a vida de ninguém. Isso somente Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, sabe e conhece cada filho que tem. E no item 29, que nós também temos, que é o sacrifício da própria vida, nós temos 2 perguntas. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil a sua morte? Então aqui nós vamos dar ênfase à intenção desse soldado. Ele é um soldado, ele defende um país, só que ele não está satisfeito com a sua própria existência. Ele quer ir para um campo de batalha para colocar fim na sua vida. Então a intenção dele
é de colocar fim e não de defender, e não de fazer o seu melhor, não se, não se colocar ali em prontidão para salvar o seu país. Então, a intenção dele é uma intenção individual, uma intenção que podemos falar de um suicídio. Então, Deus olha muito as nossas intenções. E na próxima pergunta, ele pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Vamos colocar aqui um exemplo de uma pessoa que está num rio e está se afogando. Aí a pessoa de fora vê aquela pessoa que está se afogando e pula no rio. A intenção dela é de salvar aquela pessoa. Nós podemos ter um final feliz, que ela consegue salvar a pessoa e se salvar. Mas nós sabemos também que pode acontecer dessa pessoa tentar salvar aquela que está se afogando e os dois se afogarem. Mas nós temos que levar em consideração a intenção dessa pessoa. Ela foi ali com todo o amor, ela colocou ali toda a esperança que ela tinha e ela não se privou da própria existência. Ela teve a coragem de se colocar ali junto àquela pessoa que estava em aflição. Então Deus, ele olha muito a intenção, essa intenção da pessoa. E a pessoa, ela está ali para doar o seu melhor, para fazer o bem da mais forma possível que for, não é? E a gente costuma falar que a boca fala do que o coração está cheio. Então, essa pessoa estava com o coração cheio de bondade, cheio de amor. E ela teve essa reação de ir ajudar. E prosseguindo no nosso estudo, no item 31, proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar-se seus sofrimentos proveitosos para outro? Então aqui nós podemos falar do proveito para o outro, materialmente falando, que a gente pode, pelo trabalho, pelo sacrifício, pelas privações, nós podemos ajudar o nosso próximo. E também moralmente falando, pelos exemplos, pelo pensamento, pelas vibrações, pelas orações que nós fazemos aos outros. Nós temos condições de nos doarmos, seja materialmente falando ou moralmente falando. Então, meus irmãos, nós temos que agir com resignação, passarmos por tudo que nós temos que passar da melhor maneira possível. Às vezes, a gente até se cobra por este momento que estamos de pandemia, às vezes não podemos auxiliar tanto o próximo como gostaríamos, mas às vezes pela uma oração que nós fazemos no nosso aconchego do nosso lar e direcionando essa oração àquele que precisa, nós estaremos ajudando tanto. Essa pessoa receberá essa vibração em forma de ânimo, em forma de coragem. E se nós não podemos entregar uma cesta básica, levar um material para essa pessoa, tem instituições que estão encarregadas de auxiliar, inclusive a nossa casa, ela está levando cestas básicas. Então as pessoas não precisam sair de casa para fazer o bem,
para ter o auxílio em prol de outra pessoa. Nós temos condições de aplicar a lei de caridade, a lei de amor para com todos e que possamos passar por esses dias fortalecidos na fé, revigorados no amor e na certeza de que Jesus está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e nos ajudando nessa caminhada. E dessa forma, nós estamos encerrando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, nesse instante, vamos fazer a nossa prece final. Que possamos colocar o nosso corpo numa posição confortável, das nossas costas apoiadas, e prestarmos atenção na nossa respiração. Ao inspirar, o ar entra e ao expirar, o ar sai. E percebendo essa nossa respiração, quando o ar entra, vamos imaginar que a saúde está entrando. E ao exalar o ar, a doença está saindo. Entra a saúde, sai doença. Entra a paz e sai desconforto. Entra alegria e sai tristeza. E continuando essa respiração, vamos nos alimentando de vibrações positivas, de pensamentos elevados. E vamos fortalecendo o nosso amor, fortalecendo a nossa fé, praticando o auto-perdão. Vamos nos fortalecendo nos ensinamentos de Jesus, que deixou para que possamos seguir. E nessa caminhada de mãos dadas com Jesus, estamos a passos firmes, estamos envolvidos de muitas bênçãos salutares, estamos revigorados e com a nossa fé fortalecida, estamos prontos para o dia a dia, para seguirmos a cada dia com resignação, com entusiasmo, coragem, com alegria no coração e na certeza que o amparo do nosso Pai está sempre a nos auxiliar. Esteja conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja.